Olá, muito boa noite para você que está ligado no canal aqui Futebol. Bom, é mais um vídeo que está sendo gravado aqui no canal, depois do jogo de Brasil e Escócia, né, onde a gente venceu por 3-0 esse jogão do caramba até a página 2. Obviamente que foi um jogo bacana da seleção brasileira, graças a Deus a gente conseguiu vencer, graças a Deus também a gente conseguiu a nossa classificação, passamos muito bem por cima de Marrocos. Também por cima de Marrocos, de uma certa forma, né? Marrocos sofreu para vencer o Haiti, mas conseguiu sua vitória lá por 4-2 em cima do Haiti. Devido ao saldo de gols, a gente conseguiu garantir o primeiro lugar no grupo. Acho que a gente vai para Boston, eu acho. Acho que para Boston que a gente vai, né? Enfrentar a seleção que pode estar vindo entre Holanda e Japão. Né? Acho que tem um grupo específico, eu não vou lembrar o nome, acho que é o grupo D, que é o grupo de Holanda, Japão, Suécia e esqueci o nome da outra seleção, mas quem está disputando mesmo a classificação ali no grupo que a gente vai enfrentar o próximo adversário é Holanda e Japão, que estão na disputa maior. Só que, gente, esse cara aqui é o herói da seleção brasileira na Copa do Mundo até aqui. Ele é o jogador nota 10 até aqui na nossa seleção. Porque eu gostaria... Acho que se vocês viram a capa, eu coloquei que meu avô viu o Pelé, o meu pai viu o Ayrton Senna, e eu vi esse cara aqui. Bom, é uma ironia de dizer... Bem difícil esse vídeo chegar no Vinícius Júnior, vamos ser sincero, mas é uma maneira de dizer parabéns pelo jogo de hoje, principalmente para ele, porque ele foi o jogador que despontou para a gente de forma positiva. Graças a Deus a gente conseguiu uma vitória que colocou a gente para a fase de playoffs, né, que vamos, como falei no início do vídeo, vamos esperar o nosso próximo adversário. Não vai ser um jogo desgastante em relação à viagem, porque se a gente se classificasse em segundo lugar, a gente teria que ir para o México enfrentar o adversário no México. Ou seja, os jogadores da seleção brasileira não vão sofrer um desgaste de viagem se locomovendo dos Estados Unidos para o México, onde teria que enfrentar o seu próximo adversário. Bom, não é o que vai acontecer na próxima rodada, pelo contrário. Só que, gente, eu observei esse jogo de Brasil e Escócia e me lembrei muito, muito de 2014 no jogo de Brasil e Camarões. Quem assistiu aquele jogo de Brasil e Camarões em 2014, se vesse o jeito que o Brasil jogou contra Camarões, ia falar que o Brasil seria ex-campeão em 2014. Iria falar isso, iria se iludir. E, gente, o Brasil jogou da mesma maneira que jogou em 2014 contra Camarões no jogo de hoje. O Brasil amassou a Escócia, jogou a Escócia para trás, mostrou que tem jogadores de ponta, que tem jogadores com alto nível físico, que é o caso principalmente do Vinícius Júnior, que ficou ficou inteiraço do minuto 1 até o minuto 90 dos tempos, né, do primeiro e do segundo tempo. Foi um cara que ficou inteiraço o jogo inteiro. E a Escócia, obviamente, gente, medir a seleção brasileira enfrentando a Escócia, eu não acho um parâmetro certo. Daí você me pergunta, Charles, você vai criticar a seleção brasileira no jogo contra a Escócia? De maneira nenhuma. Me recuso a criticar a seleção brasileira depois de um jogo nota 10 que ela fez hoje. Só que não é parâmetro. Jogar contra a Escócia não é parâmetro para a seleção brasileira. Como assim? Daí você me pergunta, como assim não é parâmetro? Porque, primeiramente, a gente é uma seleção gigantesca. Temos 5 Copas do Mundo. 5. Eu falaria que o Brasil é candidato a ganhar esse título da Copa do Mundo de 2026 se no mínimo, no grupo C, que é o grupo que a gente está, tivesse a Holanda, tivesse Portugal, tivesse até mesmo a Argentina, por que não? Por que eu falaria isso? Porque, cara, se a gente tivesse um gigante, a gente poderia ter o Haiti e a Escócia, a gente poderia ter essas seleções, mas se a gente tivesse um gigante, não precisa ser um gigante campeão de Copa do Mundo, mas um gigante cascudo de Copa do Mundo, um gigante que dá trabalho para os seus adversários na Copa do Mundo. Se a gente tivesse um gigantesco no grupo C, que é o nosso grupo da Copa do Mundo de 2026, se a gente tivesse um time gigante, uma seleção gigante para enfrentar, e a gente vencesse essa seleção da mesma maneira que a gente venceu a Escócia hoje, eu falaria que a seleção brasileira é uma grande seleção candidata ao título. Só que o jogo mais difícil do grupo C, no grupo C que todo mundo viu, foi contra Marrocos. A gente sofreu para empatar aquele jogo.
Daí contra o Haiti, contra a Escócia, mano, se você pegar, pelo que a gente viu nesses 2 jogos, de Haiti e Escócia, se a gente pegar uma escolinha de futebol com um monte de crianças de 12 anos, a obrigação da seleção brasileira com essas crianças de 12 anos é vencer esses jogos. Porque são 2 seleções fraquíssimas. Aliás, eu me arrisco dizer, por mais que a seleção da Escócia venceu o Haiti de 1 a 0 na primeira rodada, por mais que isso tenha ocorrido, o meu ponto de vista é que a seleção da Escócia é mais fraca que a seleção do Haiti. Porque a seleção do Haiti deu trabalho pra gente no segundo tempo. No último jogo que a gente teve, né, de Brasil e Haiti. O Haiti deu mais trabalho pra gente, a Escócia não deu trabalho nenhum pra gente. Eu não lembro de nenhum lance de perigo da Escócia. Aliás, o lance de perigo que o Brasil permitiu a Escócia fazer foi a gente mesmo se atrapalhando na defesa novamente. O que ocorreu no jogo de Brasil e Marrocos? A gente afastando de tudo quanto é jeito, do jeito mal, do jeito ruim, a gente acabou sofrendo um gol. Ali contra Marrocos, que é o sagrado 16 minutos, que eu falei no primeiro pós-jogo do Brasil, de Brasil e Marrocos. Né? Foi o sagrado 16 minutos. Naquela bendita atrapalhada de Marquinhos e Gabriel Magalhães, permitiu que Marrocos fizesse o gol e deixasse o Alisson sem chance de defesa. Daí depois a gente teve o jogo de Brasil e Haiti. Mano, a gente afastando a bola de tudo quanto é jeito, ali contra o Haiti. A nossa sorte é que o Haiti não tinha um ataque poderoso. Não tinha um Mbappé, não tinha um Haaland, não tinha um Cristiano Ronaldo, não tinha um Lewandowski, não tinha um atacante de ponta que despontasse para fazer gol ali contra a gente no segundo tempo. A nossa sorte no jogo contra o Haiti foi essa. Agora contra a Escócia, mano, os caras da Escócia eles estavam cansadíssimos de jogar em jogos. Pelo que eu falei no último vídeo, os jogadores que jogam uma temporada europeia, eles vão para a Copa do Mundo cansados. Então, provavelmente, como os jogadores da Escócia jogam na Escócia, no futebol escocês, tem chance deles já terem vindo cansados para a Copa do Mundo, mas como eles não têm um bom preparo físico, essa Copa do Mundo foi muito desgastante para eles. Eles jogaram a terceira rodada da Copa do Mundo contra a gente como se estivesse jogando a final da Copa do Mundo. Não jogando a final da Copa do Mundo no sentido de raça, de vontade, de vigor. Não nesse sentido, mas no sentido cansado. Tipo, tomara que acabe logo que eu não aguento mais isso aqui. Então, gente, eu tô muito feliz com o resultado da seleção brasileira. Graças a Deus vencemos. Tá 3-0, 2 gols do Vinícius Júnior, com um gol do Matheus Cunha, que é um atacante contestável, entre aspas. Eu não acho um atacante de seleção brasileira. Mas, sim, bom, o Matheus Cunha fez gol hoje, então é nota 10 para ele também. Então, gente, vencemos a Escócia, estamos classificados para a próxima rodada da Copa do Mundo. E, gente, a ideia do vídeo de hoje é meio que fazer uma crítica ao sentido da emoção. Como assim fazer uma crítica no sentido da emoção? Porque se eu não tivesse visto o jogo de Brasil-Haiti e Brasil e Marrocos, se eu não tivesse visto esses 2 jogos, se eu fosse um cara que não acompanhasse a seleção brasileira, se eu fosse um cara que entendesse de futebol, mas não acompanhasse a seleção brasileira, se eu visse o jogo de hoje de Brasil e Escócia, eu falaria que o Brasil é um grande candidato ao título, mas, cara, repetindo pela milésima vez aqui no vídeo de hoje, o parâmetro do Brasil não é contra a Escócia. Não é contra a Escócia, ainda mais pro Brasil, que é pentacampeão do mundo. O parâmetro do Brasil tem que ser Argentina, tem que ser França, tem que ser Inglaterra, tem que ser Alemanha. Essas 4 seleções que eu falei foram campeãs do mundo. Então vamos falar de seleções que são gigantes, mas não chegaram a ganhar o título, mas dão trabalho. Portugal, Holanda, o Japão não dá trabalho, então eu nem conto. Mas a nossa... Até assim, eu coloquei o Japão, porque o Japão ele, assim, não é um time cheio de estrelas, mas é um time que está bem treinado, bem entrosado, pelo que eu estou acompanhando dos jogos do Japão, né? Então, gente, assim, se a gente enfrentar o Japão, a gente vai ter um trabalho meio durinho. Aliás, a gente perdeu pro Japão num amistoso que a gente fez, né? A gente perdeu de 3-2, o Hugo Souza não foi bem, era uma época que o Ancelotti tinha escalado o Hugo Souza para teste, e o Hugo Souza não foi bem, acabou não acabou progredindo o bom futebol dele, e por consequência já acabou tomando um gol contra o Japão, naquele jogo que eu lembro. O Fabrício Bruno foi muito criticado naquele jogo também, que eu lembro. No último amistoso que a gente teve contra o Japão deu trabalho e venceu a gente. Na Copa do Mundo, eu acredito que se a gente enfrentar o Japão na próxima rodada, a gente vai vencer o Japão.
Eu me arrisco a dizer que é isso que vai acontecer. Só que eu acredito que a gente vai longe sim nessa Copa, vamos chegar no máximo até as quartas. Tomara que a gente chegue até a final, tomara que a gente seja campeão. Mas, cara, quando a gente chegar nas benditas quartas de final, eu quero ver como é que essa seleção brasileira, como é que esses jogadores vão se comportar para enfrentar esse fantasma. Porque em 2018 a gente caiu para a Bélgica, em 2022 caímos para a Croácia, em 2006 caímos para a França, em 2010 caímos para a Holanda também. E quando chegou na semifinal, quando a gente conseguiu ir para um estágio maior nas últimas Copas, que foi em 2014, a gente tomou um 7-1 numa semifinal. Ou seja, desde, assim, com exceção de 2006, que a gente tinha um elenco bom em 2006, mas desde 2010 a gente não tem jogadores de casca que sabe aguentar a pressão para vestir a camisa da seleção brasileira. Aliás, o que ocorreu em 2010 foi erros individuais de jogadores que estavam nervosos disputando seus jogos. Em 2010, o Felipe Melo teve aquela expulsão maléfica para nós, né? Ou seja, prejudicou o nosso jogo. E se você acompanhou a Copa de 2010, o noticiário daquela época, vocês lembram. O Felipe Melo deve um feriado pra gente. Quem acompanhou aquela Copa lembra disso. O Júlio César foi mal na saída de bola. 2014, todo mundo foi ruim. Todo mundo foi ruim, sem exceção. Ao ponto que quando chegamos na semifinal para enfrentar a Alemanha, tomamos um 7-1. E como eu falei no vídeo anterior, no jogo de Brasil-Haiti, para mim, a melhor Copa da minha geração, me arrisco dizer, assim, da minha geração para minha pessoa, né? Que nasci em 2004, ou seja, tenho 21 anos, a melhor Copa que eu vi do Brasil foi em 2018, né? O que aconteceu ali entre Brasil e Bélgica, por mais que teve um erro individual do Fernandinho, para mim foi resultado de jogo. Alguma seleção ali naquelas quartas de final entre Brasil e Bélgica teria que passar, e quem passou foi a Bélgica. Contra a Croácia, gente, contra a Croácia ali era pra gente ter matado o jogo, a gente não matou o jogo. Assim, não é que os jogadores da seleção brasileira de 2022 entraram de salto alto. Mas, cara, se vocês tiverem a oportunidade de rever aquele jogo de Brasil e Croácia em 2022, vocês vão ver que o Brasil bateu e não fez o gol. E não é nem porque o Livrakovic, que era o goleiro da Croácia, tanto em 2022 como agora em 2026, não era nem porque o Livrakovic era o Manuel Neuer, gente. Eu acho que me arrisco dizer, o Livrakovic é um bom goleiro, mas, cara, pô, a gente tinha atacante, assim, desde 2006 que a gente tá sem atacante bom, melhor, desde 2010, né, que 2010 a gente tinha o Luiz Fabiano. Por mais que em 2014 a gente tinha o Fred pra mim é um grande centroavante, o Fred não fez uma boa Copa em 2014, então, desde 2010, vamos dizer assim, gente, que a gente tá sem um centroavante bom, sem atacantes bons, que mate os seus adversários em jogo importante. Era pra gente ter matado a Croácia em 2022, a gente não conseguiu. A gente deu a chance de vitória para eles e eles se classificaram do jeito que eles gostam de se classificar, que é fazendo o adversário sofrer. Ou seja, vamos levar o adversário, vamos iludir o adversário, vamos iludir o adversário, né? Deixar ele propor o jogo pra gente, vamos levar eles para nossa melhor arma, que eram os pênaltis. Os jogadores croatas, eles sabem bater pênalti. Pelo menos nas duas últimas Copas que eles disputaram antes de 2026, 2018 e 2022, os jogadores croatas naquela época, eles mostraram que, como posso dizer, gente, eles mostraram que sabem bater pênalti. Eles se garantem na defesa, né? O goleiro da Croácia, os goleiros da Croácia, que são dois goleiros diferentes, os de 2018 e 2022, que eu sei, eles se mostraram serem bons goleiros defensivos, para defenderem pênalti, então ajudar a Croácia a chegar até a final da Copa do Mundo 2018 e agora em 2022, que foi a Copa recente, ajudar eles a chegarem até o terceiro lugar. Então eles tinham essa arma eles têm essa arma, me risco dizer que até agora em 2026 eles têm essa arma estratégica para poder chegar longe na Copa novamente. Então a Croácia soube arrastar a gente para a melhor arma que eles têm, né, em 2022. Só que, gente, agora voltando a falar do assunto principal, que o assunto principal é Vinícius Júnior e também Brasil e Escócia. Gente, esse cara que jogou hoje,
porque ele sempre joga com essa camisa branca aqui, com essa camisa do Real Madrid. Ele jogou nível nota 10, nível excepcional. Só que, gente, ele tá merecendo os elogios, ele tá merecendo muito elogio mesmo, ele tá merecendo ser um cara aclamado nessa Copa. Só que, gente, quando ocorreu uma circunstância de jogo importante, de Brasil e Argentina numas quartas de final, por exemplo, se ocorrer uma circunstância e o Vinícius Júnior não se empenhar bem nesse jogo decisivo e a gente for eliminado para uma Argentina, para uma Inglaterra, para uma Holanda, se bem que a Holanda a gente pode enfrentar na próxima rodada, vamos supor que a gente enfrente a Holanda nas quartas de final. Se ocorrer uma circunstância, a gente foi eliminado em alguma fase decisiva e o Vinícius Júnior não empenhar bem, eu acho que vai ser 100% injusto chamar esse cara de pipoqueiro. Porque ele que não é ele que tá levando, não é ele que tá carregando a seleção nas costas. Eu não vou falar isso, pelo contrário. O Ancelotti está mostrando um bom trabalho, e esse agregamento do bom trabalho do Ancelotti está fazendo o Brasil ir bem nas fases de grupos, que é uma fase importante da Copa do Mundo, né? Se classificar para a fase de mata-mata. O Ancelotti está fazendo um excelentíssimo trabalho, no meu ponto de vista, um trabalho técnico, que está fazendo o Vinícius Júnior empenhar um futebol nota 10, para a gente principalmente se classificar para a fase de mata-mata. A responsabilidade é toda do Ancelotti e também desse cara aqui, que esse cara também tá procurando o jogo, se entregando em campo. Cara, o Vinícius Júnior, pra mim, cara, eu não falo... nessa Copa do Mundo, até a próxima rodada, eu não faço mais crítica ao Vinícius Júnior. Até as próximas rodadas, né? Eu não faço mais crítica pro Vinícius Júnior. E, assim, o que eu acho que vai ser injusto o que eu acho que vai ser injusto nessa Copa, o que pode ocorrer, gente, eu vou torcer pro Brasil ser campeão, mas eu ainda não tô confiante na seleção, não tô confiante. Mas eu acredito que pode ocorrer uma circunstância da gente enfrentar uma seleção difícil numas oitavas ou quartas de final, e pode acontecer uma circunstância do Vinícius Júnior não entregar bem o futebol que ele tá entregando, pode ocorrer uma circunstância, e eu até imagino uma situação que pode ocorrer uma circunstância dessa mídia que está aclamando o Vinícius Júnior, chamando ele de craque, de gênio, que merece, porque ele está fazendo uma boa Copa até aqui. Eu me arrisco a dizer que esses mesmos caras da imprensa que vivem de emoção acalorada, pode ocorrer de chamar esse cara aqui de pipoqueiro, de cara que não decide nada, e isso vai ser uma crítica 100% injusta. Porque, gente, eu não quero que, assim, não tô falando que a seleção brasileira é obrigada a ganhar essa Copa de 2026. Nenhuma seleção é obrigada a ganhar essa Copa, porque só ganha apenas um. É um campeonato que se disputa de 4 em 4 anos. Então, gente, se ocorrer uma circunstância do Brasil ser campeão dessa Copa de 2026, amém. Que Deus ouça os brasileiros, que Deus faça a minha geração ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Tomara que isso ocorra. Só que na Copa do Mundo só ganha apenas uma seleção. Uma. E então, cara, vai ganhar a melhor seleção do meu ponto de vista. Vai ganhar a melhor seleção. Pode acontecer uma surpresa. Eu acho que a França é a grande favorita. Eu acho. Mas pode ser uma surpresa. Portugal pode ganhar. A Argentina pode ganhar novamente, o que vai ser um pesadelo terrível. Cara, papo reto. Eu prefiro que a França seja campeã da Copa do Mundo do que a Argentina. Mas o que eu vi em 2022 eu não quero ver nunca mais na minha vida, que é ver a Argentina sendo campeão da Copa do Mundo. Mas pode acontecer dos argentinos ganharem essa Copa novamente, que eu acho que nem agora em 2026 não vão ganhar, apesar de serem os grandes favoritos. Pode acontecer da Holanda de uma forma milagrosa, que a Holanda não é uma seleção para ser campeã. Mas se a Holanda ganhar essa Copa de 2026, para mim vai ser a maior surpresa das Copas, porque diferente de todas as outras seleções que a Holanda disputou a Copa do Mundo, essa seleção é a seleção mais fraca futebolisticamente falando, ou seja, não tem um nível técnico comparado com as outras Copas do Mundo que a Holanda foi disputar. Então, se ganhar essa de 2026, para mim vai ser uma grande surpresa. E para mim também tem a Inglaterra, né? Que a Inglaterra, eu me arrisco dizer que dessas 4 seleções que eu citei de exemplo, a Inglaterra é a seleção que está indo com mais sede à Copa. Ela quer ganhar uma Copa do Mundo porque já faz séculos e décadas que a Inglaterra não ganha
uma bendita Copa do Mundo. A última vez que ganhou eu me arrisco dizer que a última vez que a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo foi em 64, 68, foi em 64 mesmo, né? Não, 66, né? Foi a Copa de 66 que o Pelé se lesionou e a Inglaterra foi campeã naquela Copa, ou seja, desde a época do Pelé que a Inglaterra não é campeã. A mídia brasileira bate numa tecla que existe uma geração que não viu o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. É uma tecla verdadeira, é uma tecla verdadeira, e realmente existe esse fator. Só que, cara, a Inglaterra tem anos e anos e anos, gerações e gerações, que não viram ganhar uma Copa do Mundo. Então, das 4 seleções que eu citei, França, Argentina, Portugal nunca teve uma Copa do Mundo. O mais longe que Portugal foi na Copa do Mundo foi em 2006, né? Portugal. A Holanda, falei que vai ser uma surpresa, né? Mas agora vem a Inglaterra, que agora estou citando. A Inglaterra das 5 me arrisco dizer que é a que está indo mais com sede ao pote. Tem o melhor elenco, não tem o melhor elenco das 4, das 5. A França tem o melhor elenco dessas 5 seleções, do meu ponto de vista. Mas a Inglaterra, das 5, é que está indo mais com sede ao pote. Porque tem um elenco bom, sabe do seu potencial e pode ser campeã do mundo em 2026. Se ocorrer uma circunstância da Inglaterra ser campeão do mundo em 2026, não vai ser surpresa, vai ser mérito. Ô, gente, por hoje é só, tá? Já deu 21 minutos de vídeo. Eu espero que ocorra uma circunstância positiva para eu gravar mais um vídeo para vocês amanhã, dia 25 de junho, né? Eu espero que ocorra uma circunstância positiva, que eu fale bem mais uma vez da seleção brasileira. Eu tô muito feliz com o resultado, mas eu ainda não adquiri confiança na seleção, tá? Eu ainda não adquiri. Eu tenho que ser sincero com vocês, não posso ser mentiroso aqui. Falar, gente, agora esquece, o Hexa tá vindo. Não posso falar isso para vocês. Eu tenho que dar minha opinião sincera. Eu ainda não tô confiante com a seleção. E, gente, como eu falei para vocês agora no minuto 22, que é o que eu tô vendo aqui na gravação, muito obrigado pela sua companhia, tá? Obrigado pela sua companhia mesmo. Dê seu like aqui no canal, dê seu like aqui no vídeo, melhor dizendo. Se inscreva aqui com a gente. Acompanhe o Charles Mateu apresentando a Copa do Mundo para vocês aqui no YouTube, tá bom? Eu espero muito me apresentar muitas vezes para vocês e a gente acabar se conhecendo mais, tá? Eu tô feliz com o resultado do vídeo de ontem, né? Para um canal que tá começando. Acho que a gente fez 150 views no último vídeo. É um resultado muito bacana, tá? Muito bacana para um canal que tá começando. E também acompanha a gente no Instagram, tá? Lá no Instagram a gente tá 100% ligado a tudo que está acontecendo no mercado da transferência, na transferência europeia, né? Antonio Griezmann foi anunciado no Orlando City e o Arboleda, a gente não noticiou isso ainda lá no Instagram, a gente talvez vai noticiar isso amanhã, mas o Arboleda vai estar de volta aos trabalhos de treinamento no São Paulo Futebol Clube, né? Isso é triste pro torcedor São Paulino, me arrisco dizer. Ô, gente, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, gente. Tchau!